Bom, o item 45 do material didático, o ano 1301 da era cristã, vai ter agora um fato histórico interessante ligado à Bíblia. Ligado à Bíblia nesse período, para nós entendermos. A Igreja Católica, ela não promovia a reprodução de Bíblia como deveria, né? Ela deveria reproduzir a Bíblia e colocar na mão do povo, mas não, ela criava dificuldade. E nesse período, irmãos, diz que realmente a educação, a cultura, por isso é que alguns chamam de Era das Trevas, né? Porque a cultura, assim, na Europa, era bem inferior ao mundo islâmico e a parte de Constantinopla, até da Igreja Católica do Oriente, chamada ortodoxa. A Europa, ela vivia uma pobreza educacional, vamos assim dizer, ok? E eu cheguei a ver número, irmãos, que diz que em cada 100 bispos, um sabia ler. Os outros repetiam um ritual. Teve período que em cada 100 bispos, um sabia ler. Teve debate na história, isso aconteceu lá nos anos 600, eu comentei com vocês que teve um debate que o imperador chamou, que o Papa falou, olha, aqui ninguém entende disso não. Então, a cultura, a educação, o ensino da Bíblia, ele estava muito reduzido. E quem é que estava trabalhando para traduzir a Bíblia? Os anabatistas. Eu mostrei para vocês a história de Pedro Valdo, que era católico, se converteu, ele tinha uma boa condição financeira, ele vendeu todos os bens dele. Esse homem, ele tem um papel importantíssimo na história. Ele aceitou Jesus numa igreja anabatista, ele vendeu todos os bens e colocou nas mãos das pessoas para saírem pregando pela Europa. Com certeza esse homem, ele tem um galardão imenso. Tá bom? E uma das coisas que ele fez também foi ajudar a financiar uma tradução da Bíblia para a região onde ele vivia, que era falado franco-provençal, né? Um dialeto derivado do latim. Ele promoveu a tradução da Bíblia. Então, nesse capítulo, eu vou falar para vocês, nesse século XIV que começa agora, vai de 1301 a 1400, o século XIV, o que nós temos em termos de Bíblia, de traduções nesse período? Pois bem, o comentário diz: neste período, ainda era difícil conseguir uma Bíblia. Todas estavam em latim. A maioria dessas igrejas talvez tivesse uma cópia do Novo Testamento e dos Salmos, que Pedro Valdo financiou. Essa tradução ocorreu há cerca de 100 anos, próximo do ano 1200. Olha, nós estamos no ano 1301. Eu contei para vocês, próximo do ano 1200, quando Pedro Valdo, né, financiou essa tradução. Então eram cerca de 100 anos que nessa região, tem uma região da França que eles têm uma Bíblia para o idioma deles. Pensa o que significa isso. Né? Às vezes a grande maioria das pessoas, os católicos, não tinham. E provavelmente essas cópias estavam em igrejas escondidas no campo. Porque lembre-se, a Inquisição está acontecendo. A Inquisição, ela não para. A Inquisição, ela só vai parar lá em 1800, em algumas regiões da Europa, como a Espanha, ok? A Inquisição, ela, na maioria dos países, ela vai terminar em 1800, na Revolução Francesa, né? 1790, 1800 em números redondos. Então, esses pregadores estão em todo esse período. Nós encontramos história deles pregando pela Europa. Nós vamos encontrar casos aí mais à frente, todos que vinham desse trabalho de Pedro Valdo, que mandou evangelizadores e também financiou essa tradução. Eu comento, mas era raro alguém possuir uma cópia da Bíblia nesse período, pois era feita à mão, por ainda não haver prensa. E assim a cópia era muito cara. Mas a Bíblia dos valdenses foi feita no francês, franco-provençal, que era um idioma latino, ou seja, que derivava do latim. Antes o povo não podia ter nem ouvir a Bíblia.
Se alguém fosse descoberto lendo a Bíblia, já era condenado à fogueira pela Igreja Católica. As missas eram feitas em latim. Essa é a razão desse período ser chamado de Era das Trevas. Como eu sempre coloco para vocês, Era das Trevas aqui é diferente da Era das Trevas que normalmente se fala na história de trevas educacionais. É verdade que a Europa vivia trevas educacionais também. Aqueles que criticam dizem, não, foi produzido algum tipo de conhecimento, né? Pouco, tá bom? Mas eles estavam bem atrás dos árabes e também de Constantinopla. Mas eu falo que religiosamente era a Era das Trevas, porque até a proibição do povo ter a Bíblia nas mãos, irmãos. Como é que você consegue conceber isso? A Igreja de Jesus proibir o povo de ter a Bíblia nas mãos? Isso não tem chance de ser verdade, mas a Igreja Católica proibia. E esses anabatistas que fizeram essa tradução, Pedro Valdo e os outros que estão andando e pregando, imagine, chegava em locais assim de camponeses, eles com uma Bíblia, aqueles camponeses que eles nunca ouviam nem a história bíblica, só ouvia falar em Deus, em que Jesus foi crucificado, está aqui o símbolo, essa cruz, mas ler para ele a história bíblica e ensinar para ele, não tinha. Ele só ia para a igreja para ouvir umas palavras em latim, mais nada. Então, essa é a Era das Trevas. Porque até a Bíblia era proibida, porque o povo não podia participar do símbolo do sangue, não podia participar do vinho. A ordem bíblica é para comer do pão e beber do vinho, bebei dele todos, mas a Igreja Católica proibiu. Tudo isso colabora para essa cegueira espiritual que essas pessoas estão aí nesse mundo, acreditando em purgatório, paganismo. Não? Então, essa proibição deles terem a Bíblia, né, isso colabora com a cegueira espiritual. Veja que conforme o tempo foi passando e a Bíblia foi chegando nas mãos do povo, veja como a verdadeira igreja de Jesus, as igrejas que não batizam recém-nascido e não acreditam em purgatório, que sempre existiram, estou mostrando para vocês, vejam como elas se desenvolveram nos últimos 200 anos. E vai ver o que aconteceu com as igrejas católicas e protestantes. Elas estão morrendo, estão fechando pela Europa e pelos Estados Unidos, tanto católico como protestante, porque a história deles, quem olha para essa história, conseguir defender que realmente a igreja deveria fazer isso, o indivíduo acaba perdendo a fé. Ele acaba perdendo a fé. Não, eu vou acreditar, vou dizer, mas o indivíduo acredita. Isso aqui foram os seguidores de Jesus que fizeram? Não, então nós temos que explicar para eles, né? Isso aqui é, na verdade, uma instituição que a Bíblia chama de Babilônia apocalíptica, perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. Os padres tinham a responsabilidade de identificar e debater com os cristãos leigos, que eram, na verdade, anabatistas, pois as igrejas, sendo proibidas de funcionar nas cidades, elas funcionavam no campo, onde a alfabetização era pequena, em uma época que era rara a alfabetização. Neste debate com os leigos, muitos padres se convertiam e assim levavam cultura para a pequena comunidade cristã. Nós temos muitos exemplos disso. Não? Um católico poderia dizer, então os padres católicos levaram conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas? Essa não é a melhor definição. A melhor definição é um católico conhecedor das letras, conheceu a verdadeira fé em Jesus, confessou os seus pecados, inclusive o pecado de defender heresias como o batismo de recém-nascido e purgatório, recebeu o verdadeiro batismo em águas e levou conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas, né? Porque eram realmente igrejas que viviam no campo, e aí Deus... realmente, pelas palavras de Jesus, a igreja iria sobreviver em meio a sofrimento mesmo. Então, a igreja católica e as igrejas protestantes querem te convencer de outra coisa, que teve um período que a igreja sofreu até Constantino, e depois disso ela começou a fazer sofrer. E ficou assim até a Revolução Francesa, mais ou menos naquela época, próximo de 1800, quando a Inquisição está diminuindo,
E no século XIX, a Inquisição é proibida no mundo. Mas em todo esse período, ela está matando, desde Constantino. Isso aí não existe dúvida entre os historiadores, não existe dúvida. Todos tratam isso como um fato mesmo. Ela estava matando, ela reconhece. Ela reconhece documentos de 18.000 da Inquisição, mas antes da Inquisição ela estava matando. Agostinho de Hipona, em 411, eu mostrei para vocês. Ele conseguiu autorização para usar o exército romano para perseguir as igrejas que não batizavam recém-nascidos na África. E essa perseguição está acontecendo por séculos, e essa igreja continua existindo. O comentário prossegue. As igrejas anabatistas na Alemanha só tinham disponível o Evangelho de Mateus, que havia sido traduzido no ano 748. A primeira Bíblia traduzida para o alemão será feita em 1522 por Martinho Lutero. Eu sempre falo assim, olha, se existe uma coisa que os protestantes fizeram, porque na verdade o protestantismo é um engano, ok? Mas tem uma coisa boa que eles fizeram, foi colocar a Bíblia nas mãos do povo, porque só do povo ter a Bíblia, o povo vai sendo esclarecido. É por isso, como eu disse para você, você vai na Europa, você vai ver templo luterano e templo católico, eles estão sendo fechados. As igrejas católicas que vivem cheias são as igrejas onde as pessoas vão fazer turismo. Mas pessoas realmente frequentarem a igreja católica, você pode pesquisar. A Europa, as igrejas católicas estão sendo transformadas em museus. Tem outras que foram transformadas, não é piada, em pista de skate, né, sendo vendida, o islamismo comprando, né, muitos locais que eram dos católicos e dos protestantes também. E isso está acontecendo não é de agora não, eu ouço falar pelo menos há uns 20 anos, né, que estão só fechando igrejas protestantes, Eles estão morrendo. Por quê? Porque eles não seguem o cristianismo verdadeiro. Então, Martinho Lutero não seguiu. Quando ele continuou pregando o batismo de recém-nascido, a gente tem que dizer, era um herege. Mas se tem uma coisa boa que eles fizeram, porque realmente é o absurdo dos absurdos. Você proibiu o povo de ter a palavra de Deus nas mãos? É claro que aquela não era a igreja de Jesus, não pode ser. Então, Martinho Lutero, que foi enganado, acreditando que era a igreja de Jesus que tinha se corrompido, não era a igreja de Jesus, a igreja católica não era a igreja de Jesus. Então, ele seguiu até algumas doutrinas, continua acreditando em purgatório, nós veremos mais à frente. Mas uma coisa boa, falando nessa parte aqui de Bíblia, foi realmente os protestantes, eles colocaram a Bíblia nas mãos do povo, e isso vai, de alguma maneira, colaborar, tá bom, para o crescimento do verdadeiro cristianismo que estava entre os anabatistas no campo, né, fugindo. O comentário prossegue. Cerca de 200 anos à frente do período que estamos estudando, ou seja, quando Lutero vai fazer a primeira tradução, 200 anos à frente. Pense em todo esse tempo, irmãos, os cristãos sem terem direito de ler ou ouvir um versículo bíblico, porque isso era proibido. Tá bom? Então você veja, além de mostrar para vocês que existiam muitas igrejas anabatistas, temos mostrado pastores anabatistas, igrejas sendo perseguidas por grandes exércitos. Não? Além disso, eu estou mostrando para vocês também a dificuldade que a Igreja Católica impunha à população, proibia eles de terem a Bíblia nas mãos deles. Né? Eu digo que só isso já é uma evidência, né, de 100% que a Igreja Católica não pode ser a Igreja de Jesus. E pela proibição e matança de quem reproduzisse a Bíblia, ou ensinasse a Bíblia, ou ouvisse a Bíblia, não? Tudo isso caracteriza. Ela é a Babilônia apocalíptica, não tem jeito.
Bom, o comentário prossegue. Os alemães que falavam gótico tiveram uma Bíblia traduzida pelo anabatista Úlfilas, mas esse dialeto dos godos desapareceu próximo do ano 1000 da era cristã, ou seja, aquela Bíblia que eu comentei com vocês que Úlfilas teria feito a tradução, ela já desapareceu, porque o dialeto dos godos para o qual ele traduziu, ele caiu em desuso. O Úlfilas, contei para vocês, ele viveu lá próximo do ano 340. E aqui nós estamos falando já do ano 1260, 1301, digo, ok? E a Europa estava sofrendo muitas mudanças por influência do latim, tudo, aqueles povos pagãos que eles acabaram sendo, vamos dizer, recebendo essa influência dos romanos, né, da cultura romana. O comentário prossegue. Os ingleses, nesse período, possuíam apenas o Evangelho de João, traduzido no ano 735. E os ingleses que falavam o dialeto Wessex possuíam os 4 evangelhos. A primeira Bíblia em inglês será traduzida pelo anabatista John Wycliffe, que nós vamos estudar exatamente nesse século XIV.